queridos estudantes, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre tabela periódica. Bom, a tabela periódica vai ser esse instrumento utilizado para organizar os elementos químicos conhecidos. Atualmente ela é organizada em 7 linhas, chamamos de períodos, tá? Essas linhas são linhas horizontais. E 18 colunas, chamamos de grupos ou famílias, estão na vertical, ok? E os elementos vão estar organizados em ordem crescente de número atômico, como pode olhar na imagem que eu estou colocando aí na tela. Tu percebe que o hidrogênio, que está no canto esquerdo, ele tem apenas um número atômico, né? O número atômico dele é apenas 1, ele tem apenas um próton. Se tu mirar na mesma direção dele para a ponta direita, tu encontra o Hélio com o número atômico 2. Voltando para a ponta esquerda agora no período de baixo, tu encontra o lítio com o número atômico 3, ao lado o berílio e assim sucessivamente. Então essa ordem crescente de número atômico, ela está associada ao sentido da leitura, ao sentido da escrita, tá? Então vai da esquerda para a direita, depois volta para a linha de baixo, né, da esquerda e indo para a direita novamente, ok? E essa relação aqui desses períodos, eles vão estar relacionados diretamente aos níveis eletrônicos, ou seja, se o elemento tem 2 camadas eletrônicas, o elemento vai estar posicionado no segundo período da tabela. Se ele tem 3 camadas eletrônicas, ele vai estar no terceiro período e assim sucessivamente. E quando a gente fala de grupo, estamos falando de elementos que têm o mesmo subnível final. Sempre o último subnível ele vai ser igual aos elementos que estão no mesmo grupo. Esse fato vai possibilitar os elementos terem características químicas semelhantes, certo? Então, elementos que estão no mesmo grupo ou numa mesma família possuem características químicas semelhantes, tá bom? Dá uma olhadinha na nossa aula sobre distribuição eletrônica, é muito importante para você entender tabela periódica e conseguir encontrar esse elemento na tabela. A partir desse ponto, nós temos aqui uma situação em que temos duas grandes séries de elementos que estão posicionados abaixo da tabela, tá? Não te confunde, não tem nenhuma preocupação, tá bom? Essa série de elementos estão respectivamente no 6º e no 7º período da tabela periódica, tá bom? Foram apenas posicionados abaixo, mas estão no 6º e no 7º período, ok? A partir desse ponto, nós temos as classificações. A primeira classificação que podemos ter é a divisão entre metais e ametais. São elementos, uma grande divisão que vai dividir elementos com características bem diferentes, características físicas bem diferentes. Nós temos os metais que tendem a ser sólidos à temperatura ambiente e possuem brilho característico, e temos os ametais que podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso e não possuem brilho característico. O metal tende a perder elétrons, o ametal tende a ganhar elétrons em ligações químicas. Então, a partir dessa divisão, como é que a gente vai conseguir encontrar aí essa grande divisão? Tu vai pedir ajuda aí do elemento boro, tá? Letrinha B, que está bem nesse cantinho aqui. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a linha inferior do quadradinho do boro e vai fazer uma escadinha, tá? A partir da linha dos próximos elementos. A partir dessa escadinha, quem ficar à esquerda vai ser metal e quem ficar acima da escadinha direita vai ser ametal, tá? Dá uma olhadinha nessa imagem que eu estou colocando aí na tela. Tu percebe que eu vou seguir essas linhas dos quadradinhos dos elementos a partir do boro, tá? E eu vou conseguir fazer essa divisão, essa grande divisão entre os elementos, tá bom? Não esquece disso. E nós temos aqui o hidrogênio posicionado no canto superior esquerdo apenas porque ele tem um único próton, tá? E seguindo a regra de ordem crescente de número atômico, ele deveria estar posicionado, né, na ponta esquerda, porém ele não é do grupo 1, tá bom? O hidrogênio ele é classificado como um ametal e não possui família. O hidrogênio não possui família, está posicionado aí apenas por uma organização da ordem crescente de número atômico. Temos a divisão também em representativos e de transição. Os elementos representativos são elementos que sua distribuição eletrônica terminam em S e P. E encontramos eles nesses blocos aqui das extremidades. Extremidade esquerda e extremidade direita. Ok? Então, grupo 1 grupo 2, eles têm elementos representativos, terminam todos em S, tá bom? E temos aqui, nesse grande grupo da direita, tá?
elementos que terminam em P, por isso são elementos representativos. Os elementos de transição são elementos que terminam em D ou F, tá bom? Os de transição externa terminam em D e os de transição interna terminam em F, certo? Então é muito importante que tu tenha noção sobre distribuição eletrônica para entender melhor tabela periódica. Então dá uma olhada na nossa aulinha lá. Partindo disso, temos algumas famílias com nomes especiais, tu precisa lembrar, tá bom? A tabela é um instrumento de consulta, porém você precisa entender esse instrumento. Temos essas famílias ou grupos com nomes especiais. Grupo 1, família 1A, tá? A gente chama de metais alcalinos, ok? Metais alcalinos. É a primeira coluna, né, da esquerda. Grupo 2 ou família 2A, nós temos os metais alcalinos terrosos. Grupo 16 ou família 6A são os calcogênios. Grupo 17, família 7A, são os halogênios. E nós temos o grupo 18, família 8A ou família 0, nós temos gases nobres. Esses nomes você precisa lembrar e encontrar esses elementos na tabela quando for precisar consultar, ok? Bom, para finalizar, como é que a gente encontra esse elemento na tabela? Bom, a gente vai dar aqui algumas dicas, algumas táticas para que tu consiga encontrar o elemento. Mas mais uma vez, tu precisa ter noção de tabela periódica para entender melhor. Bom, então a gente pegou aqui o elemento sódio, tá? Número atômico 11, e fizemos a distribuição eletrônica dele. Percebemos que o último subnível dele, né, o subnível que ele termina, é o S1, tá bom? E ele tem aqui, né, esse subnível na terceira camada. Então, se ele tem 3 camadas eletrônicas, tu vai dizer que ele é do terceiro período. Muito fácil isso daí, né? E como ele terminou em S1, tu vai dizer que ele é do grupo 1 ou da família 1A, tá bom? Todo elemento da família 1A, grupo 1, metais alcalinos, vai terminar em S1. Vai mudar apenas o período, tá? Pode ser 2S1, 3S1, 4S1 e assim sucessivamente, mas sempre termina em S1. O flúor tem número atômico 9, a gente faz a distribuição eletrônica dele e fica desse jeitinho aqui. A gente percebe que ele tem 2 camadas eletrônicas, certo? Então ele é do segundo período, muito fácil isso. E agora para te encontrar a família dele, como é que tu faz? Bom, todo elemento do grupo 17, que é o caso do flúor, termina em P5, tá bom? Todo elemento da família 7A vai terminar em P5, tá bom? Uma dica para te encontrar aí, tu precisa verificar quantos, tá? Toda vez que terminar em P, tu vai ter que verificar quantos subníveis tem na camada do P. Nós percebemos aqui que termina em 2P5, porém nós temos o 2S2. Então, todos esses elétrons aqui fazem parte da camada de valência, ok? Então, na camada de valência, esse elemento flúor tem 2 elétrons do subnível S com 5 do P, dando um total de 7 elétrons. Por isso que ele é da família 7A, ou grupo 17. Ok? Então bate um print aí da tela. Faz aquele resumão no teu caderno. E não esquece, curte, comenta e compartilha com seus amigos para ajudar esse projeto a crescer e continuar te ajudando, ok? Conto contigo, até a próxima.